Paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bom com vocês, pessoal? Que Deus lhe conceda uma gloriosa paz do Senhor Jesus para cada um de nós. Meus amados irmãos, eu estava pesquisando aqui alguns vídeos a respeito do pastor Samuel Procópio e eu encontrei uma pregação de fogo, uma pregação impactante que vai mudar as diretrizes do teu pensamento, porque do meu já mudou. E é uma palavra, meus irmãos, que nos traz a meditar a respeito das atitudes. Atitudes que muitas das vezes não condizem com os nossos caráteres. Atitudes muitas das vezes que não nos identificamos nas tais. Como assim? Nós somos cristãos e muitas das vezes não temos atitudes de cristão. Nós somos adoradores e muitas das vezes não temos atitudes de adoradores. Eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o seu like aí, ativa o sininho e vamos para o vídeo. Preste atenção nessa mensagem. O fator que mais faz a diferença na vida humana, eu vou repetir isto mais uma vez: atitude é o fator que mais faz a diferença na vida humana, as nossas maiores diferenças. Esta noite poderiam serem expressas com uma única palavra esta: atitude. Atitude faz a diferença na vida social. Qual é a diferença entre um bom cidadão e um péssimo cidadão? A diferença está apenas nas atitudes deles. Enquanto bom cidadão, ele preza pelo bem-estar da comunidade, da sociedade. O mau cidadão não tem boas atitudes, ele perturba a paz social, causando transtornos, trazendo a droga, criminalidade, a briga, as confusões. A atitude faz a diferença na vida familiar. Qual é a diferença entre um bom pai e um péssimo pai? A diferença está apenas nas atitudes deles. Enquanto o bom pai, ele preza por trazer para a sua família carinho, respeito, educação, exemplo de vida. O péssimo pai não tem boas atitudes. Tudo que ele traz para os seus filhos é o que ele tem de pior, nunca o que tem de melhor. A atitude faz a diferença na vida do filho. Qual é a diferença entre um bom filho e um péssimo filho? A diferença está apenas nas atitudes deles. Enquanto bom filho, ele honra o seu pai, honra a sua mãe, porque ele sabe que isto é o mandamento da parte de Deus. O péssimo filho não tem essas atitudes. Ele perturba o pai, ele perturba a mãe, ele tira a paz, ele tira a alegria. A atitude faz a diferença na vida ministerial. Qual é a diferença entre um bom ministério e um péssimo ministério? Qual é a diferença entre um bom ministro do louvor ou um bom ministro da palavra? Qual é a diferença entre um bom e um ruim? A diferença está apenas nas atitudes deles. Enquanto o bom ministro, antes dele ministrar, ele se prepara com a sua vida marcada na oração, na consagração, no jejum. Quando ele vai ensaiar, ele ensaia sabendo de uma coisa: que o principal que vai ouvir a canção que ele toca não é a igreja, mas é o céu, é Deus quem está atento. Atitude faz a diferença na vida de um pregador. Qual é a diferença entre aquele que traz o alimento que vem do trono de Deus, que vem do céu, e aquele que já não tem nada de Deus para transmitir, que tem que gastar o tempo com historinhas, com estatísticas? A diferença está nas atitudes
atitudes. Enquanto bom ministro da palavra, ele sabe que pregar é servir o pão, e pão não se faz de dia, pão não se faz de manhã. O padeiro trabalha enquanto todos dormem. Então, enquanto muitos vão dormir, o ministro da palavra vai preparar o pão. Ele desce no joelho, ele desce na oração, na consagração, ele está se preparando. Atitude faz a diferença na vida espiritual. Qual é a diferença entre um crente cheio da glória, cheio da graça? Qual é a diferença entre esse e o vazio? Qual é a diferença entre o jovem que entra em um culto como este e se derrama diante do altar de Deus e chora e adora, glorifica, tem sensibilidade? Qual é a diferença entre esse e o outro que chegou na igreja, ele pensa que está no shopping, ele pensa que está passeando no parque, ele esquece que esse ambiente é espiritual, ele acha que é apenas físico? Qual é a diferença entre esse crente, o cheio, e o vazio da glória e o vazio da unção? A diferença está apenas nas atitudes deles. Enquanto o crente cheio, ele passa o culto ligado no trono, com decência e ordem. Ele passa o culto ligado no trono. Se o conjunto está cantando, ele está intercedendo. Deus abençoe as ministrações do louvor. Se alguém está pregando, ele está ligado, se alimentando com a palavra, adorando, glorificando. Agora, enquanto isso, o outro já não tem boas atitudes. Então, enquanto o culto acontece, ele já está de olho nos erros do culto, naquilo que deu errado, naquilo que não deu certo. Ele não tem boas atitudes, e por isso, enquanto a glória de Deus desce no meio da igreja, ele sofre de devaneios. Pastor, o que é um devaneio? Devaneio é aquele fenômeno que ocorre quando o seu corpo está em um ambiente, mas a sua mente não está no mesmo ambiente que está o seu corpo. Devaneios ocorrem lá na escola, quando o professor está ensinando os alunos, e alunos que estão olhando para o quadro, aparentemente prestando atenção, mas enquanto ele está olhando para o quadro, a sua mente não está no ambiente de aula. A mente dele, a mente dela, às vezes está passeando na casa do namorado, na casa da namorada. A mente está ligada na próxima programação que vai ter no final de semana. Então o professor ensina e ele nada aprende. Devaneios também ocorrem no culto. Tem crente que está aqui, mas é só o corpo, a mente dele está longe daqui. Enquanto louvores são ministrados, a palavra é pregada, a mente dele não está aqui, a mente dele está lá em casa, a mente dela está no capítulo perdido da novela e na fofoca do dia pela manhã, para perguntar o que aconteceu, quem perdeu o marido, quem ganhou, quem deu certo, quem deu errado. A mente dele está ligado no resultado dos jogos de azar. O que é isso? É culto de quem não tem atitude. É lógico que quando o culto termina, ele não sente nada, não recebe nada, porque ele estava no culto, mas era só o corpo. Porque quem tem atitude é diferente. Vem ele para a igreja e vem a mente, e se a mente dele quiser sair do ambiente de culto, ele já diz: daqui você não sai, porque Deus ainda está falando, Deus ainda está liberando a palavra. Só quem é adorador que tem atitude aqui esta noite, levanta a mão bem alto, segure a mão levantada e glorifica. Eu vou deixar você dar glória por um minuto. Quem tem atitude adora, quem tem atitude adora. Racalamanta, candereba, xanderemanaia. Pegue na mão da pessoa que está ao teu lado, pegue
é um adorador de atitude, é uma adoradora de atitude. Vai glorificando, vai glorificando. Cada glória que você dá aqui esta noite é uma muralha que Deus está jogando por terra. Cada glória que você dá esta noite é uma porta que Deus está abrindo e você está entrando. Cada glória que você dá esta noite é um demônio que Jeová joga por terra. Cada glória que você dá esta noite é uma promessa que Deus está cumprindo. Cada glória que você dá esta noite é dons espirituais que Deus está mandando para a igreja. Cada glória que você dá esta noite, você está dando ordem no mundo espiritual, e já tem anjos com espadas de fogo desembanhada guerreando em prol da tua vida. E eu profetizo a vitória, ela chega. Abre a boca aí, adora. Agora me escute, eu já vou parar. Você tem que ter atitude, pastor. Se a atitude ela faz a diferença, para somente por aí, não. Atitude gera milagres. Olhe para alguém que está ao seu lado, bem no olho, com carinho, e diga: atitude gera milagres. Atitude gera milagres. Pastor, quais foram as atitudes daquele paralítico que lhe garantiram um grande milagre? Primeira atitude que aquele paralítico teve, que lhe garantiu um grande milagre da parte de Deus, foi a atitude da perseverança. O paralítico era perseverante. Observe que o texto diz que já fazia 38 anos. Não eram 38 dias, não eram 38 semanas, 38 meses, eram 38 anos. Eu acredito. Tá aí, meus irmãos, tá aí. Pregação forte, pregação de fogo, pregação confrontadora, uma pregação vivificante. Creio que vocês prestaram atenção nessa mensagem. E creio que essa mensagem também mexeu com o seu coração, assim como mexera com o meu também. Porque o que nos descaracteriza desse mundo são as nossas atitudes. Atitudes de não falar palavrão, atitudes de não cometer pecados excessivamente. O que nos diferencia desse mundo é a nossa atitude de permanecer fiel em meio a uma geração corrupta e uma geração dominada pelo pecado. Qual a atitude que você tem diante de uma situação desconfortável ou desagradável? Será que você vai buscar recuo e conselho no trono celestial? Ou será que você quer resolver com as suas próprias mãos? Atitudes. Essas atitudes que são capazes de fazer você ser uma pessoa diferente, uma pessoa verdadeiramente fiel para com a palavra do Senhor. Revemos nossas atitudes e vejamos também os nossos conceitos, porque somos separados e remidos pelo sangue carmesim. Você é salvo, tenha a atitude de quem é salvo, amém? Fico com essa palavra, meus irmãos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like, ative o sininho. E é isso aí, galera. Fique com Deus e a paz do Senhor para todos.